da próxima vez que quem nos ouve caminhar pelo corredor de um supermercado, vale a pena parar um segundo e olhar com bastante atenção para aquelas prateleiras. Com certeza. É uma experiência quase assustadora quando a gente entende que está ali. Exatamente. Porque, estatisticamente falando, mais da metade do que está ali, naquelas embalagens super coloridas e brilhantes, não é comida de verdade. Não mesmo. São basicamente formulações cosméticas, né? Uns projetos industriais desenhados milimetricamente para enganar as nossas papilas gustativas e, no fim das contas, hackear as nossas células. Sabe, é uma verdadeira ilusão de ótica metabólica. A gente olha para um pacote brilhante, lê lá, sabor morango ou enriquecido com vitaminas, e o nosso cérebro primitivo, na hora, assume que aquilo vai nutrir a nossa biologia. O que faz todo sentido evolutivo, né? A gente busca energia. Sim, mas na realidade da bioquímica, nós estamos ingerindo um truque de mágica industrial. Um truque que o nosso maquinário interno muitas vezes nem sequer reconhece como alimento. E é exatamente para desmascarar esse truque que a nossa exploração de hoje vai fundo na unidade 3, que se chama Noções Básicas para o Estudo da Nutrição. Esse é um material super denso e interessante desenvolvido pela professora Caroline Papiani para a UniaSelv. É um material excelente. E o legal é que ele tira a nutrição daquele lugar chato, sabe? Isso. A nossa missão aqui hoje foge totalmente daquela ideia de ler um manual de regras chatas sobre quantas gramas de alface alguém deve comer na terça-feira. Nossa, sim, ninguém aguenta mais isso. Pois é. Nós vamos decodificar a linguagem secreta da nutrição. A ideia é partir lá do nível microscópico, entendendo a engenharia por trás de como os nutrientes conversam entre si nas nossas células e escalando até chegar no nível macroscópico. Que é onde a coisa fica pesada, né? Onde a biopolítica, a economia e a própria indústria definem o que a sociedade engole todos os dias. Exato. E essa escalada do micro para o macro é o que torna tudo isso tão fascinante. É o que torna o estudo da nutrição tão complexo, de verdade. Porque a biologia não opera num vácuo de laboratório, isolada do mundo. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem. Aquele nutriente sendo absorvido lá no intestino, ele faz parte de um corpo humano que está inserido num contexto econômico muitas vezes brutal, influenciado por políticas públicas, pelo marketing agressivo. Sim, e se não entendermos essas duas pontas dessa corda, a conversa sobre alimentação saudável vira apenas um discurso elitista e meio vazio, né? Perfeito. Vira só uma cobrança impossível de seguir. Então, olha, vamos começar quebrando as coisas no nível celular mesmo. Assumindo que quem nos acompanha já sabe o basicão, o pão dá energia, a carne constrói músculos, essas coisas. O básico do básico. Isso. Mas o que a base desse estudo nos provoca entender logo de cara é a diferença mecânica, entre alimento e nutriente. Porque não é a mesma coisa. Passa longe de ser a mesma coisa. O alimento, pelo que eu entendi do material, é apenas o veículo de transporte, certo? É o prato de arroz, o feijão, a maçã. Isso, é a embalagem natural. Exato. E o nutriente seria a carga ativa que viaja dentro desse veículo e que vai de fato entrar naquele motor frenético que a gente chama de metabolismo. É uma ótima analogia, mas a separação vai até um pouco além de ser apenas um veículo e uma carga. O metabolismo em si é uma usina de reciclagem contínua. Nós temos os macronutrientes, que trazem o valor calórico total, ou seja, a energia bruta. Os famosos carboidratos, proteínas e lipídios. Eles mesmos. E dentro dessa nossa usina interna, ocorrem dois processos antagônicos e simultâneos o tempo todo. Tem o catabolismo, que não é só quebrar a comida de qualquer jeito. Como assim? Tem uma ordem para isso? Totalmente. É o processo de desmantelar moléculas complexas desses macronutrientes em frações minúsculas para liberar energia, ou seja, fabricar o ATP que faz o nosso coração bater. Certo. Então o catabolismo quebra tudo para gerar energia. Isso. E, por outro lado, a gente tem o anabolismo. Ele pega esses bloquinhos que sobraram do catabolismo e gasta energia para construir tecidos novos. É pegar aquele aminoácido BIV que foi digerido, e transformar ele na fibra muscular de um ser humano. Nossa,
Deixa eu tentar visualizar essa usina biológica de uma forma um pouco mais palpável para quem está ouvindo a gente. Se o nosso corpo fosse uma gigantesca casa em construção, o anabolismo e o catabolismo seriam os pedreiros trabalhando ali na obra, batendo laje. Adorei! Os pedreiros numa obra frenética. E os macronutrientes, as proteínas e gorduras, seriam a matéria-prima bruta. Os tijolos, o cimento, as vigas de aço e a fiação pesada que dão a estrutura e a energia para a obra acontecer de fato. Sim, a estrutura física da casa. Mas aí, o material da professora Caroline enfatiza que os micronutrientes, tipo as vitaminas e os minerais, eles não fornecem energia nenhuma. São 0 calorias. 0 calorias. Nenhuma vitamina vai te dar energia calórica. Então, seguindo a lógica dessa nossa obra, onde entram as vitaminas? Elas seriam o quê? Pense nelas como os eletricistas, os encanadores e os engenheiros de software dessa casa. Ah, faz sentido. Porque sem um mineral como cálcio ou uma vitamina do complexo B, a casa até sobe, você tem os tijolos, a parede está lá. Mas a casa não funciona. Exato. A água simplesmente não corre nos canos, a luz pisca e cai, e o sistema de segurança contra invasores, que, no nosso caso seria a imunidade, simplesmente não liga. Fica uma casa inútil. Trabalham isolados de jeito nenhum. A biologia exige uma sinergia muito específica entre eles. Isso me lembra muito um exemplo fascinante que encontramos no texto sobre o ferro. Porque a biologia tem um truque incrível para resolver certos gargalos de absorção, né? Sim, o mecanismo do ferro ilustra isso com perfeição. É um dos meus exemplos favoritos. Na natureza, nós encontramos o ferro M, com H, que vem dos tecidos animais, como as carnes, e o ferro não M, que é o de origem vegetal. Que é aquele que está nas folhas verdes escuras, no feijão. Exatamente. E o nosso trato gastrointestinal absorve esse ferro de origem animal com extrema facilidade. É como se a porta já estivesse escancarada para ele entrar. E o vegetal? Já o ferro vegetal, ele chega no intestino como se estivesse trancado dentro de um cofre. A absorção dele é baixíssima naturalmente. E é aí que entra a inteligência da combinação culinária tradicional que a gente vê no Brasil o tempo todo. Se a pessoa, por exemplo, espremer um limão na salada de couve ou chupar uma laranja que é rica em vitamina C, logo depois de comer aquele prato clássico de arroz com feijão, essa vitamina C age literalmente como uma chave molecular, correto? Correto. É lindo de ver. Ela destranca esse cofre e potencializa não só a absorção desse ferro vegetal, mas o material cita que ajuda com o zinco também. Sim, é a química perfeita em ação. O eletricista, que é o nosso micronutriente, ele precisa da ferramenta certa, que vem de outro alimento, para conseguir entrar na casa e fazer a fiação funcionar de verdade. Então não adianta só comer a couve. Se a pessoa consumir o ferro vegetal isolado sem uma fonte de vitamina C ali por perto, boa parte daquele nutriente valioso simplesmente vai embora pelo ralo do sistema digestivo. O que nos leva a outro elemento fundamental desse sistema, que, olha só, assim como as vitaminas, não fornece uma única caloria de energia, mas dita todo o ritmo da nossa usina interna. As fibras. As famosas fibras. E por muito tempo, as fibras foram tratadas de forma meio preguiçosa, né? Todo mundo descrevia elas só como as vassouras do intestino. Eu diria que é uma injustiça com as fibras. Total. Porque aprofundando nos mecanismos das fibras, solúveis e insolúveis que a unidade 3 traz, essa metáfora da vassoura parece simplista demais para o que elas realmente fazem. Sem dúvida, é uma visão muito ultrapassada. O impacto das fibras é sistêmico, não é apenas um trabalho mecânico ali de varrer. As fibras insolúveis, que são aquelas que não se dissolvem em água, elas até têm esse papel de aumentar o bolo fecal e estimular os movimentos peristálticos. Garantindo que o trânsito intestinal não pare, o que é vital. Sim, super importante. Mas o grande espetáculo metabólico, a mágica de verdade, acontece com as fibras solúveis. Eu confesso que fiquei animado com essa parte. Eu gosto de pensar na fibra solúvel como se ela fosse o carro madrinha numa corrida de Fórmula 1. Carro madrinha? Explique essa para o pessoal. Olha só, quando a gente come um carboidrato puro, tipo um pão branco, é como se os carros de corrida acelerassem a 300 por hora direto para a nossa corrente sanguínea, causando um pico de insulina super violento,
O corpo toma um susto. Uma explosão de açúcar no sangue. Exato. Mas aí, a fibra solúvel entra na jogada. Ela se mistura com a água e forma tipo um gel espesso lá no estômago e no intestino. Ou seja, ela entra na pista de corrida como carro madrinha, segurando todo o pelotão atrás dela. Forçando a digestão a desacelerar. Perfeito. Ela regula a entrada de açúcares e gorduras no sangue e, de quebra, ainda fica mandando sinais contínuos de saciedade para o cérebro. Essa analogia é excelente. É bem isso mesmo, ela ilustra o controle do ritmo metabólico perfeitamente. O problema, e aqui a gente entra na vida real, é que entender essas sinergias maravilhosas no nível microscópico, o papel do carro madrinha, ou a chave da vitamina C, isso tudo é lindo, mas não resolve o dilema prático de quem está morrendo de fome no meio de uma rotina caótica. A realidade bate na porta. Sim. Como nós traduzimos essa complexidade celular monumental para o prato de comida de uma pessoa comum? Aquela pessoa que tem, sei lá, 30 minutos para almoçar entre um turno de trabalho e outro e precisa pegar um ônibus lotado. Essa é a grande fricção que a gente encontra. A teoria biológica é maravilhosa, é um relógio suíço, mas a aplicação diária no Brasil é um verdadeiro campo de batalha. É a sobrevivência, né? Pois é. E para tentar organizar esse caos todo, o material da Uniaselv nos faz recuar quase um século no tempo. Fomos até 1937 para revisitar o médico argentino Pedro Escudeiro e as suas famosas 4 leis da alimentação. E confesso para você que, à primeira vista, me pareceu meio estranho. Estranho como? Usarmos regras criadas na década de 30 para guiar o que a gente vai comer hoje com iFood e micro-ondas no século XXI. Eu entendo. Pode parecer meio anacrônico. Mas as leis de Escudeiro sobrevivem justamente porque elas não ditam ingredientes específicos, tipo coma maçã ou não coma pão. Elas ditam o comportamento do sistema inteiro. Ele estabeleceu 4 pilares básicos. Qualidade, quantidade, harmonia e adequação, certo? Exatamente. A lei da qualidade, por exemplo, exige que o corpo receba variedade completa de nutrientes, ou seja, todos os tijolos e todos os eletricistas da sua analogia da casa. A lei da quantidade determina o limite de energia, sem a escassez extrema da desnutrição e sem o excesso que leva à obesidade. Mas é justamente na tensão entre essas leis que as coisas começam a ficar complexas na prática. Porque, vamos ser sinceros, bater a meta da lei da quantidade é muito fácil hoje em dia. A pessoa pode consumir 3.000 calorias só tomando refrigerante e comendo salgadinho de pacote. O tanque de energia fica cheio. Cheio até transbordar. Mas ela viola completamente a lei da harmonia, que exige aquela proporção e o equilíbrio correto entre os carboidratos, as proteínas e as gorduras, sem contar a lei da qualidade que foi pro ralo. Totalmente. E é por isso que nós temos hoje o paradoxo bizarro do indivíduo que tem obesidade severa por causa do excesso de calorias, mas está clinicamente desnutrido. Desnutrido mesmo sendo obeso. Sim, porque falta ferro, falta vitamina do complexo B, falta estrutura celular, a casa dele tem energia sobrando, mas não tem eletricista nenhum. E o grande juiz que tenta equilibrar essas 3 primeiras leis é a 4ª regra de Escudeiro, que eu achei a mais interessante, a lei da adequação. Ela é a âncora com a realidade. Exato. Ela dita que a dieta não pode ser só uma teoria matemática bonita no papel. Ela precisa obrigatoriamente se curvar à realidade do indivíduo. A alimentação de um atleta olímpico, por exemplo, tem que ser radicalmente diferente da de um idoso que está acamado. Com certeza. A fisiologia exige coisas diferentes. Mas, indo muito além da fisiologia, a adequação esbarra brutalmente nas condições socioeconômicas e culturais dessa pessoa. E é aí que a coisa fica séria. E aqui eu preciso fazer um papel de advogado do diabo, tá? Manda ver. É super fascinante falar sobre a harmonia e a qualidade de Escudeiro. É lindo. Mas me parece quase um deboche aplicar isso na prática, quando o quilo de uma proteína fresca de boa qualidade ou de vegetais orgânicos custa 3 ou 4 vezes mais do que um pacote de macarrão instantâneo ou uma salsicha. A biologia exige algo que a economia da grande maioria da população simplesmente não permite pagar. Você tocou no ponto nevrálgico da nutrição. Esse choque de realidade nos obriga a abandonar temporariamente aquele microscópio celular e olhar para a sociedade de frente.
O estudo da nutrição moderno não ignora essa disparidade financeira, muito pelo contrário. O material foca bastante nisso, inclusive. Foca porque ele centraliza tudo isso através do conceito de SAN, que é a segurança alimentar e nutricional, e o ponto crucial, a linha de base dessa definição, é que a segurança alimentar não é apenas a ausência da fome crônica, aquela fome de doer o estômago. Ah, isso é importante esclarecer. Sim, é o direito e o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, e aqui vem a parte mais importante, sem que isso comprometa o acesso a outras necessidades essenciais. E essa última condição que você citou altera todo o jogo. Porque, pensa bem, se um pai ou uma mãe de família num supermercado precisa decidir entre comprar carne, legumes e frutas ou usar aquele dinheiro para pagar a conta de luz, o aluguel atrasado e o remédio da criança, essa família não tem segurança alimentar. De jeito nenhum. Mesmo que eles estejam, de fato, comendo alguma coisa todos os dias, eles estão inseridos naquilo que o material detalha como a insegurança alimentar. E a autora destaca muito bem as camadas disso, começando por um conceito bem sutil, que é a insegurança alimentar leve. É um fenômeno psicológico e biológico devastador, para ser bem sincera. A insegurança alimentar leve é meio invisível para quem está olhando de fora de um lugar de privilégio. Mas corrói quem está vivendo aquilo. Corrói a saúde de dentro para fora. Ela se instala no exato momento em que a incerteza toma conta da mente. A família não está passando fome hoje, a barriga está cheia. Mas o simples medo de não ter comida na semana que vem altera drasticamente o comportamento de compra no supermercado. E para esticar esse orçamento apertado, qual é a primeira coisa que é sacrificado no carrinho? A qualidade de escorreiro é a primeira a cair. Exatamente. Eles abandonam os produtos in natura, que são logicamente mais caros e perecíveis, estragam rápido, e migram em massa para produtos ultraprocessados densamente calóricos. Produtos cheios de açúcar e gordura de baixíssima qualidade, simplesmente para garantir a quantidade e a durabilidade. O objetivo diário passa a ser puramente encher o estômago e anestesiar a fome, custe o que custe. Ou seja, voltando à nossa velha analogia da casa, essas famílias são literalmente forçadas pelas circunstâncias a demitir todos os encanadores e eletricistas da obra e começam a construir as paredes usando um cimento barato misturado com areia suja, apenas para ter um teto rápido antes que a chuva venha. É uma imagem triste, mas muito real. É uma tragédia que acontece em câmera lenta dentro das células ao longo de anos. Mas, sabendo de todo esse cenário sombrio onde a economia dita as regras do jogo, como é que as políticas públicas do Estado reagem a isso? Porque ficar orientando as pessoas a comerem bem usando ferramentas antigas, num mercado inundado de produtos incrivelmente baratos e atraentes, parecia não estar funcionando nem um pouco. Não estava funcionando mesmo, era um desastre. E o fracasso dessas políticas públicas mais antigas nos leva diretamente à evolução dos guias alimentares. Porque durante muitas décadas, o mapa do tesouro oficial da nutrição que todo mundo conhecia era a clássica pirâmide alimentar. Ah, quem nunca viu o desenho daquela pirâmide na escola, né? Todo mundo viu. Ela era baseada numa dieta puramente matemática de 2.000 calorias. A base dela era um bloco gigante de carboidratos, recomendando, sei lá, quantas porções diárias de pães e massas. O meio trazia os vegetais e as proteínas. Isso, e aquela pontinha minúscula lá no topo era reservada para as gorduras e para os doces. O grande defeito dessa pirâmide velha que o material expõe super bem era sofrer de um reducionismo extremo, um foco completamente cego no que a gente chama hoje de nutricionismo. Ela simplesmente não distinguia a origem da matéria-prima. Esse era o erro fatal dela. Para a pirâmide, o carboidrato complexo de uma batata doce que foi recém-colhida da terra e o carboidrato refinado de um pacote de biscoito recheado de prateleira pertenciam à mesma família funcional, porque ambos eram classificados meramente como fontes de energia. E isso gerava um passe livre extremamente perigoso para a indústria, não gerava? Gerava um escudo perfeito para eles. O foco na molécula isolada abriu um espaço gigantesco para que a indústria alimentícia manipulasse pesadamente os produtos. De que forma, por exemplo? Adicionando vitaminas sintéticas a cereais matinais infantis que eram
50% açúcar puro, e aí eles podiam colocar na caixa com letras garrafais que aquilo era saudável, fonte de vitaminas, porque afinal de contas, segundo a pirâmide, continha micronutrientes e fornecia energia diária. O que é uma manipulação direta e cínica da lei da qualidade de Skudrow. Totalmente cínica. E foi preciso uma mudança radical de paradigma científico e de comunicação para consertar essa distorção. E essa mudança, o que é motivo de orgulho, colocou o Brasil no centro do palco mundial da saúde. O lançamento do novo Guia Alimentar para a População Brasileira, lá em 2014, foi um verdadeiro terremoto nas políticas de saúde pública globais, né? Foi muito elogiado lá fora. Foi um marco histórico sem exagero. O guia teve a ousadia de parar de falar aquela língua fria dos laboratórios. Esqueceu as gramas de lipídios e as porções de carboidratos que ninguém entende direito no mercado e passou a usar uma regra de ouro chocantemente simples e direta. Coma comida e não nutrientes. É uma frase poderosa. E a genialidade desse documento de 2014, que é amplamente dissecado no material base da professora Caroline, reside na adoção da classificação nova. Essa classificação foi desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa, liderado pelo professor Carlos Augusto Monteiro, lá da USP. E o que a USP descobriu que mudou tanto a visão das coisas? Eles diagnosticaram, com base em muitos dados, que a origem da epidemia moderna de doenças crônicas como diabetes e hipertensão não estava no carboidrato ou na gordura em si. O grande vilão era o grau de processamento que esses elementos sofriam antes de chegar à boca das pessoas. Ou seja, o foco mudou do o que a pessoa está comendo para o como aquilo foi para ali. Exatamente. O como. Essa classificação nova divide todo o nosso cenário alimentar em 4 grupos super práticos. E passar por eles agora muda completamente a lente de quem nos ouve na próxima vez que entrar no supermercado. Vamos passar por eles rápido. Vamos, é essencial entender isso. O grupo 1 é a nossa rocha fundamental, a base de tudo. Os alimentos in natura ou minimamente processados. É o que sai da terra ou do animal direto para o nosso prato, sofrendo apenas processos mecânicos básicos de sobrevivência. Processos como secagem, pasteurização, uma moagem simples ou resfriamento. Isso. É o feijão nosso de cada dia, a fruta fresca, o leite, a carne fresca do açougue, as raízes, tudo que você olha e sabe de onde veio. Perfeito. E para transformar esse grupo 1 cru em refeições deliciosas, nós utilizamos o grupo 2, que são os ingredientes culinários processados: óleos, manteiga, sal e o próprio açúcar. Que muita gente morre de medo hoje em dia. Mas eles são extraídos da natureza. E a regra do guia brasileiro é muito clara e sensata: usá-los com moderação. O propósito deles não é serem consumidos sozinhos de colherada, mas sim dar sabor e viabilizar o cozimento dos alimentos do grupo 1. É a cozinha ancestral, a comida de verdade feita em casa, a comida da avó. Nossa, a comida de avó é a melhor definição. Aí nós chegamos ao grupo 3, que são os alimentos processados. Aqui a indústria entra, mas ainda de uma forma contida. Sim, de forma leve. São os alimentos do grupo 1 adicionados de sal ou açúcar do grupo 2, com o objetivo primário de aumentar a durabilidade na prateleira e criar alguns novos sabores. Dá uns exemplos para a galera visualizar. Estamos falando de um queijo curado artesanal, de uma cenoura ou um pepino em conserva, de frutas em calda simples ou daqueles pães de fermentação natural feitos na padaria. Exato. O guia sugere limitar o consumo desse grupo, usando eles mais como um acompanhamento daquela base in natura. E até aqui, na moral, a gente ainda reconhece perfeitamente o que estamos comendo, né? Um pêssego em calda ainda parece e tem gosto de pêssego. Com certeza, a identidade do alimento está ali intacta. Mas aí a gente chega no verdadeiro abismo nutricional que é o foco do maior alerta de saúde pública do guia, o grupo 4, os famosos alimentos ultraprocessados. Aí o bicho pega. A definição acadêmica que a autora nos traz é meio sombria, viu? Porque ela os descreve não como alimentos, mas como formulações industriais. São produtos fabricados quase que inteiramente a partir de substâncias extraídas de alimentos inteiros, que depois são quimicamente modificadas e remontadas numa fábrica. Isso significa que aquele salgadinho de milho super famoso, ou aquele refrigerante colorido, praticamente não tem milho ou fruta de verdade lá dentro.
A indústria pega uma matéria-prima super barata, geralmente soja subsidiada ou o próprio milho, e fraciona isso em laboratório para extrair coisas como amidos modificados, isolados de proteínas e gorduras hidrogenadas. Que são derivados que nem existem de forma livre na natureza. Exato, você não acha uma árvore de gordura hidrogenada. E como essa mistura básica sai da máquina com a cor de um cimento molhado e o gosto de um pedaço de papelão, entra em cena um verdadeiro arsenal de aditivos químicos. É a única forma de fazer as pessoas comerem isso. A função dos corantes, dos emulsificantes, aromatizantes, espessantes, não é nutrir célula nenhuma. É apenas maquiar a mistura. Eles estão ali puramente para criar uma ilusão cosmética bem elaborada, imitando a cor vibrante, o cheiro delicioso e a textura de um alimento real, que na verdade nunca esteve de verdade dentro daquela fábrica. É quase uma fraude sensorial. É. E mais do que imitar, eles são desenhados de propósito em laboratório para serem hiper saborosos. Eles causam picos absurdos de prazer no nosso cérebro que desregulam completamente os nossos sinais naturais de saciedade. Você simplesmente não consegue parar de comer. É uma engenharia meticulosamente feita para viciar. O carro madrinha lá da nossa fibra solúvel, a que a gente mencionou antes, foi totalmente extraído nesse processo industrial agressivo. Então, a absorção desse açúcar e dessa gordura no intestino é violenta, é imediata. Um choque para o sistema. E se a gente cruzar essa classificação nova da USP com o que discutimos agora há pouco sobre a insegurança alimentar, o cenário do Brasil fica assustador. Porque o sistema econômico empurra as pessoas com menos recursos diretamente para os braços envenenados desse grupo 4. Sem opção de fuga, muitas vezes. Pois é. O ultraprocessado é artificialmente muito barato, tem uma validade quase infinita na despensa e acalma aquela fome imediata da população vulnerável. Mas isso ocorre ao custo de destruir o metabolismo deles a longo prazo. É a violação definitiva de todas as leis de Pedro Escudeiro que a gente falou. Sem a menor dúvida. Falsifica a qualidade entregando química, desregula a quantidade forçando um consumo excessivo pelo vício, destrói a harmonia com picos de açúcares sintéticos e agride severamente a adequação, porque ignora de vez as necessidades celulares genuínas do ser humano. A jornada da nossa nutrição, que deveria ser um diálogo orgânico e natural entre o ambiente que a gente vive e o nosso corpo, foi totalmente interceptada. Sequestrada, eu diria. Foi. Interceptada por uma linha de montagem focada puramente em duas coisas: bater metas de lucro e aumentar o tempo de prateleira no mercado. Nossa, é muito pesado, mas é libertador entender isso. Então, para consolidar tudo que a gente destrinchou nessa nossa análise aprofundada da unidade 3 de hoje, nós vimos que a biologia da nutrição opera através de uma sinergia requintada, onde as vitaminas abrem portas como chaves para minerais e as fibras regem a velocidade de toda a corrida do nosso metabolismo. Exato, a teoria da usina. Vimos que não basta só jogar energia bruta para dentro, é preciso construir estrutura e manter a regulação. E mais criticamente ainda, entendemos que no século XXI, aplicar as leis clássicas da boa alimentação significa ter uma postura ativa e quase defensiva em relação à forma como a gente escolhe e compra a nossa comida. O grande saldo positivo dessa nossa imersão é perceber que a autonomia nutricional moderna não passa por ficar decorando tabelinhas de calorias chatas, mas sim por desenvolver um letramento, uma educação mesmo, sobre o que é o processamento industrial. Ler rótulo virou sobrevivência. É isso. A principal ferramenta de defesa da saúde celular que alguém pode ter hoje na mão é o simples hábito de virar o pacote e ler a lista de ingredientes lá na parte de trás da embalagem. Se a lista parece a receita de um experimento químico, cheia de nomes irreconhecíveis com números e siglas, olha, não é alimento, é formulação. Foge que é cilada. Exato. Voltar à base e priorizar os grupos 1 e 2 daquela classificação nova é, de longe, a maneira mais poderosa de garantir a nossa verdadeira segurança alimentar em casa e proteger a eficiência das nossas células no longo prazo. Perfeito. Fica muito claro para os nossos ouvintes que decidir o que a gente vai colocar no carrinho de compras toda semana não é só um ato banal de consumo. É, no fundo, uma escolha biológica, política e social muito profunda. O resgate da nossa autonomia passa por aquele mantra clássico e perfeito, né? Descascar mais e desembalar menos. Esse mantra resume tudo o que importa.
E para fechar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar uma semente na cabeça da galera. Uma provocação que se apoia em tudo que nós discutimos aqui e vai um pouquinho além. Manda. A nossa fisiologia, o nosso estômago, o nosso pâncreas, o nosso fígado, toda essa engenharia evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos para decodificar, quebrar e extrair nutrientes de matrizes orgânicas completas, vindas da natureza. O nosso corpo sabe instintivamente exatamente como lidar com a complexidade de uma maçã inteira ou de um pedaço de carne. A reflexão que fica para quem está escutando a gente é a seguinte: se nós continuarmos ancorando a alimentação da humanidade cada vez mais nesses produtos ultraprocessados, Que são matrizes falsas, fracionadas. isso, matrizes coladas com emulsificantes e pintadas com corantes industriais, até que ponto esse nosso maquinário biológico ancestral vai conseguir suportar e se adaptar a esse truque de mágica de prateleira antes que a biologia humana entre de vez num colapso sistêmico total? É, o preço do conforto químico já está sendo cobrado nos hospitais hoje em dia. Pois é. Pensem com muito carinho nisso da próxima vez que lerem uma lista de ingredientes interminável no meio do corredor. Gente, muito obrigado por acompanharem a nossa exploração de hoje e nós nos vemos na próxima análise. Até lá!